A graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, Igreja do Senhor Jesus, e a todos que têm acompanhado as nossas devocionais aqui todos os dias, né? Para a glória de Deus. Nós temos trazido uma palavra de esperança, uma palavra de edificação e te incentivando todos os dias você manter essa comunhão maravilhosa com o Senhor Jesus, através da oração e através da meditação da Santa Escritura. Então hoje a nossa devocional é dia 37, hoje é 6 de fevereiro de 2023, ok? Então nós estamos aí há 37 dias fazendo as nossas devocionais, trazendo uma palavra de poder, palavra de Deus para a tua edificação espiritual. As devocionais que nós fazemos todos os dias, nós queremos compartilhar com você, meu irmão, essa palavra de esperança. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, tá certo? Dê o seu like também, me apoie nesse trabalho, porque é uma bênção poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, ser um instrumento de bênção para a tua vida, e você também pode ser um instrumento de bênção para outras pessoas, compartilhando nos teus grupos de WhatsApp e fazendo essa palavra chegar a muitas pessoas. Hoje nós vamos continuar aqui aprendendo sobre a história do patriarca José. Nós estamos estudando aqui alguns capítulos de Gênesis, começamos lá no capítulo 37, que deu início, né? Começou ali a história de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos, os seus irmãos o odiavam, tinha inveja dele, mas toda essa trajetória, todos esses altos e baixos na vida de José, no final nós vamos entender que Deus estava conduzindo a vida de José para que ele pudesse chegar ao propósito final de Deus para a vida dele. Então, nessa nossa caminhada, assim como José, nós enfrentamos várias situações, várias adversidades. Quem foi que disse que a caminhada é fácil? Quem foi que disse que seguir Jesus Cristo, ser um discípulo dele é fácil? Não é, meu amado irmão. É necessário muita renúncia, é necessário nós suportarmos muitas aflições, muitas provações, mas no final, nós receberemos a recompensa, né, de morarmos eternamente com o Senhor Deus, de estarmos eternamente na presença dele, com o corpo ressurreto, glorificado, e para sempre nós estaremos na presença do Senhor. Mas nós enfrentamos muitas lutas e nós precisamos compreender que nós estamos vivendo os propósitos de Deus e nada pode nos parar, nada pode nos deter. E hoje nós vamos aqui analisar o capítulo 44 de Gênesis. Você pode ler aí na sua casa. Não deixe de ler e meditar nas Escrituras todos os dias. Leia com atenção. Peça a iluminação do Espírito Santo para que você compreenda a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, e você aplique essas verdades na sua vida diária, na prática da sua vida diária. E aí sim, nós seremos abençoados, bem-aventurados, aqueles que ouvem a palavra, mas também aqueles que praticam. E aqui, no capítulo 44, nós vamos continuar a narrativa do texto sagrado. José já foi escolhido governador, né, pelo próprio faraó, depois que ele, pelo poder do soberano Deus, teve a capacidade de interpretar o sonho de faraó. Então, José já é o governador, ele já está administrando tudo ali no Egito, né? Tudo está sobre a autoridade de José. Mas José continua sendo um homem de Deus. José continua sendo um homem íntegro. José continua confiando em Deus, tendo caráter, mesmo vivendo naquela civilização pagã e tendo autoridade ali, poder, né, dinheiro, recursos,
o ouro, um palácio, ele casou, agora tem filhos, mas mesmo assim José, ele continua amando a Deus, cultuando a Deus e servindo como testemunho ali no Egito. E todos que olham para José, eles conseguem ver Deus na vida de José, a bênção de Deus sobre a vida daquele homem que é temente ao Senhor. Então é um exemplo para nós, mesmo vivendo em um mundo decaído, mesmo vivendo em um mundo pecaminoso, precisamos continuar temendo a Deus, precisamos continuar sendo luz, precisamos continuar mostrando o Evangelho de Jesus Cristo, o próprio Jesus, através das nossas atitudes, refletindo a luz do Evangelho em qualquer lugar que nós estivermos, que as pessoas vejam Jesus em nós, que jamais o dinheiro, a fama, os prazeres possa nos afastar da pureza e da simplicidade do Evangelho. Então José está ali, e lá na cidade, em Canaã, ali onde Jacó habita com a sua família, com os seus irmãos, tem uma grande fome. Eles precisam descer para o Egito para comprar comida. E aí os irmãos de José descem a primeira vez, compram o mantimento. José reconhece os seus irmãos. Eles não conhecem José, mas José vê eles, reconhece eles. E ali José, com seu coração cheio de amor, de generosidade, não se vinga dos seus irmãos, mas cheio de compaixão, se emociona, chora, faz algumas perguntas sobre o seu pai, sobre a sua família. E ali eles dizem que tem um irmão mais novo, que é chamado de Benjamim. E ali José testa, o caráter dos seus irmãos, faz um teste com eles para ver se de fato eles estão falando a verdade, prende um deles, manda eles ir lá pegar Benjamim. Eles só voltariam lá no Egito a segunda vez se fosse na companhia de Benjamim. E ali os irmãos chegam para Jacó, explica a situação, e ali Jacó quis relutar, com relação à ida de Benjamim, mas depois ele tem que concordar porque a comida acaba e eles vão a segunda vez para o Egito. Quando eles chegam lá, essa segunda ida deles ao Egito, então José conversa com eles, José vê Benjamim, José se emociona, José convida eles ali para o palácio, eles comem ali com José o banquete do perdão. Que graça maravilhosa! José está demonstrando plenamente que não há nenhuma mágoa no seu coração, perdoa os seus irmãos, sente compaixão pelos seus irmãos, convida-os ali para o banquete, para comerem. E ali eles ficaram com medo, porque na primeira ida deles, os saquinhos de dinheiro que eles levaram voltaram na primeira ida, mas ali o administrador diz para eles: não se preocupem, com certeza nós recebemos o dinheiro de todo o alimento que vocês levaram. Deus está no controle. O próprio administrador, o mordomo ali de José, fala para os seus irmãos que eles não ficassem com medo. Por quê? Porque Deus estava no controle. E ali os irmãos de José sentam, e José ali ainda não se revela, quem é ele, a identidade dele é algo muito lindo. E essa narrativa continua. Depois do banquete, então José vai despedir os seus irmãos vão voltar, mas aí José usa uma estratégia para que eles retornem de novo lá para o palácio, porque na nossa próxima devocional, José vai se revelar, José vai dizer: sou eu, o irmão de vocês, mas por enquanto não. No Gênesis 44, os irmãos voltam, José manda eles ir, mas José bota o seu copo, aquele copo de ouro que ele toma, o vinho que lhe serve, mas é uma estratégia. José dá essa ordem, mas é uma estratégia, e coloca o dinheiro também, ali especificamente no saco de Benjamim, no saco de Benjamim, o seu copo e o dinheiro, E quando eles partem com muito mantimento, quando chega uma determinada distância, José chama lá o seu comandante, o seu mordomo, e diz: olha, vão lá, tá certo? E digam por que eles fizeram isso comigo, que eu os tratei com tanta gentileza. Eles estão levando ali o dinheiro, estão levando o meu copo que eu bebo, que eu sirvo. Mas era uma estratégia, estava tudo planejado ali por José, porque ele queria que os seus irmãos voltassem para ali. E ali o chefe foi,
e conversou, o Judá, né? Judá está mais uma vez aqui se destacando no texto sagrado, aquele mesmo Judá que é apresentado como homem ímpio, como homem mau, como prostituto, aquele que se envolve com a própria nora, sem saber sim, mas se envolve com a meretriz, com a mulher, com a nora que está disfarçada de meretriz, provando o caráter dele, um caráter pecaminoso. Mas esse Judá, algo está acontecendo nos irmãos de José, uma transformação. A graça transformadora de Deus já está começando a agir desde o Antigo Testamento, trazendo mudança, trazendo o genuíno e o verdadeiro arrependimento. E ali Judá diz para aquele chefe, nós não pegamos nada de vocês, nós não precisamos disso. Como nós faríamos isso da forma como o nosso Senhor, se referindo ao governador, se referindo a José, nos tratou também? Como nós poderíamos fazer uma covardia dessa? Então faz o seguinte, o senhor pode procurar aí nas nossas bagagens, aquele a qual foi encontrado o dinheiro e o copo do Senhor de vocês aí do Egito, esse morra e nós ficaremos escravos aqui. Olha, meus irmãos, ele não sabia que era Benjamim, estava no saco de Benjamim, e ali o homem procura desde o mais velho, quando chega em Benjamim, encontra lá o copo de ouro de José. E aí eles voltam e José diz: por que vocês fazem isso? Por que vocês fizeram isso? Por acaso vocês não sabiam que um homem como eu não adivinha? Um diálogo ali para poder conversar com seus irmãos. Era uma estratégia, né? Porque José queria de fato era se revelar a eles, abraçá-los, chorar com ele. E é isso que vai acontecer depois. Então, Judá, então José diz, então o Benjamim vai ficar escravo aqui, vai ficar aqui, vocês não podem ir, porque o copo foi encontrado com ele, o dinheiro foi encontrado com ele. Mas aí Judá diz, não, meu senhor, a gente não pode, o senhor me permita dar uma palavra. E Judá agora vai falar, e ele vai dizer, não, o meu pai morreria se esse seu filho que ele o ama, tanto quanto ele amava o que foi despedaçado, o que foi morto. Ele ainda continua na narrativa daquela mentira, que de fato ele não sabia que estava diante do próprio José ali. Então, mas há um reconhecimento do pecado deles. Judá agora já se preocupa com seu irmão. Ele age com seu irmão Benjamim como ele não agiu com José. Então já há uma mudança, já há uma transformação. Isso já é, irmãos, arrependimento. Arrependimento é mudança, é metanoia, é mudança de pensamento, de direção, de caráter, de sentimento. E Judá então agora está se preocupando com Benjamim. Está se importando com Benjamim, até se propõe a ficar no lugar de Benjamim como escravo. Se preocupa com seu pai, se preocupa com a saúde, com o bem-estar do seu pai. Ele não é mais egoísta, ele não tem mais ódio, mas agora o sentimento que Judá tem é um sentimento de carinho, um sentimento de família. E isso só foi possível diante de todas aquelas circunstâncias que gerou essa mudança. Como Deus usa as circunstâncias para nos transformar, meus irmãos. Como Deus permite situações na nossa vida para moldar o nosso caráter, para gerar arrependimento em nós, para que reconhecemos as nossas falhas e nos voltemos para Deus em sinceridade, em verdade. Louvamos a Deus, porque é a cada circunstância da nossa vida que revela o nosso coração e o quanto que nós precisamos dessa graça transformadora, o quanto que nós precisamos de um arrependimento genuíno, de mudança profunda no nosso caráter, irmão. Isso só é possível pela graça, não é mérito nosso. Então nós vemos aqui um Judá diferente, mas as circunstâncias fizeram com que ele reconhecesse o seu pecado, reconhecesse que a ira de Deus estava sendo derramada sobre ele. E agora ele está preocupado, agora ele ama o seu irmão, agora ele está preocupado com a sua família, agora ele fala a verdade, ele não mente, ele não tem mais o coração odioso, o coração cheio de rancor, de inveja, de amor de si mesmo, de egoísmo. Não, é diferente. As palavras, as ações, as atitudes desse Judá e certamente também dos seus outros irmãos. Deus está tratando esses irmãos de José. Deus está moldando eles, está tratando um coração amargurado, invejoso, odioso, pela sua graça,
A graça de Deus já é revelada no Antigo Testamento. A graça de Deus já é revelada. O amor de Deus já é revelado pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. Porque Judá é da descendência, vai ser da descendência de Jesus Cristo, do Salvador Jesus Cristo. Essa é a descendência, a linhagem piedosa. É a linhagem de Sete que vem, até chegar em Jesus Cristo. Então é maravilhoso nós compreender essas verdades. Então, o último teste do caráter estava aplicado por José com relação aos seus irmãos. E eles foram aprovados, eles cumpriram de fato, eles trouxeram Benjamim, estavam falando a verdade, né? E eles foram aprovados. E eu acho interessante que eles reconhecem isso. Eles reconhecem que pecaram contra Deus. Eles reconhecem que erraram quando eles venderam, quando eles lançaram o seu irmão na cisterna e venderam. A atitude dos irmãos de José aqui agora são diferentes com relação a Benjamim. Agora há um cuidado com aquele irmão mais novo. Há um tratamento diferente, porque eles foram aprovados. Algo está acontecendo no caráter daqueles homens. E isso é maravilhoso. Quando Deus nos dá a oportunidade de agirmos diferente. Quando Deus nos dá a oportunidade de sermos diferentes pela sua graça, pela transformação que o Evangelho faz em nós. Então, na pessoa de Judá, que é o destaque aqui nesse capítulo, os irmãos responderam piedosa e corajosamente ao embaraçoso quebra-cabeça que é criado ali, né, pelo governador do Egito, que eles ainda não sabiam que era o seu irmão. Então eles responderam, eles foram verdadeiros, foram sinceros com José ali. José testa eles são aprovados no primeiro teste, lá, quando eles retornaram a primeira vez, né? E quando eles tiveram que responder as perguntas de José sobre o pai, sobre a sua família, e agora a segunda vez. José está testando se eles de fato estão falando a verdade, porque José os conhecia. José conhecia o caráter deles anteriormente, mas José percebe que agora eles estão diferentes. Seus irmãos estão diferentes, eles estão falando a verdade, eles estão se preocupando com o pai, com a família, com o seu irmão mais novo. Eles estão se preocupando em darem testemunho sobre o Deus do seu pai, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus da família deles. Então, Judá antes, que era irado, amargurado, mentiroso, impiedoso, tolo e imoral. Judá era tudo isso aqui. O irmão de José era tudo isso. Imoral, amargurado, mentiroso. Mas aqui no capítulo 43, irmãos, alguma mudança aconteceu no caráter de Judá. Louvado seja Deus. Isso é a graça. São circunstâncias que Deus levanta na nossa vida para nos moldar, para nos transformar. Então, no capítulo 43, ele é apresentado como alguém que está arrependido. No capítulo 43, né? No anterior. E nesse de hoje, que é o 44, ele é retratado como alguém que teme a Deus. Agora ele se preocupa em temer a Deus, em respeitar os mandamentos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Como Deus alcança o coração do mais vil pecador e faz dele um homem piedoso, um homem zeloso, um homem santo. Então ele é zeloso pelo seu pai, ele se preocupa com o seu pai. Judá está preocupado com o seu pai. Ele diz a José, se Benjamim não voltar, o meu pai vai morrer, ele vai sofrer, ele vai ser sepultado. Ele demonstra preocupação com seu pai, coisa que ele não demonstrou anteriormente, quando vendeu José e mentiu com seus outros irmãos, dizendo que um animal o havia despedaçado. Não estava nem aí para a saúde de Jacó, não estava nem aí para o sentimento do seu pai, mas agora que ele está preocupado com seu pai, ele é fiel à sua palavra, ele está falando a verdade, ele não está mentindo, ele não está flertando, ele não está enganando. E até mesmo se sacrifica em se oferecer como escravo no lugar de Benjamim. Olha agora a preocupação dele com seu pai, com a sua família, com seu irmão mais novo. Ele se oferece para substituir Benjamim, que foi pego com um copo. Então ele diz, deixa o menino sair, eu fico no lugar dele. Isso é fruto de um genuíno arrependimento. Qualidades que vemos
essa qualidade aí de Judá, a gente pode ver em quem? Em Jesus Cristo, no descendente de Judá, Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz, que morreu no nosso lugar, que tomou o nosso lugar, o sacrifício substituto, vicário de Cristo na cruz. Ele tomou o nosso lugar, levou sobre si as nossas iniquidades, se fez maldição por nós, do mesmo jeito que Judá se propõe a se colocar no lugar de Benjamim para que ele seja livre. Jesus também tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter perdão e o verdadeiro e genuíno arrependimento e uma vida que o louve, que o agrade. Bendito seja Deus. Compreenda, meu querido irmão, essas verdades, ore essas verdades, viva essas verdades todos os dias, medite sobre isso. Caminhando aqui para o final, Judá era uma pessoa diferente agora. Antes era um camarada cujas reações refletiam tolice e o pecado. Agora ele é um homem piedoso e justo. Agora ele quer fazer as coisas retas, quer consertar o que fez no passado. Não volta mais o passado. Mas a gente pode hoje tomar uma posição de se arrepender e dizer não para o pecado, e dizer não para o erro no nosso caráter, e se voltar para Deus, e essa graça transformadora vai nos perdoar, nos fazer justos e homens e mulheres piedosos e obedientes a Deus, para que a gente possa amar a nossa família, para que a gente possa amar o próximo, para que a gente possa proclamar essa verdade do Evangelho. O que aconteceu? O texto indiretamente nos mostra que arrependimento foi essencial ao seu processo de transformação. Desde o reconhecimento de Tamar, lá no capítulo 38, versículo 26. Você lembra de Tamar? Quando ele diz que a nora dele é mais justa do que ele. Mais justo do que ele. Deus já está tratando, ele já está reconhecendo, porque o primeiro passo da transformação é o reconhecimento. Porque quando o homem é orgulhoso, quando o homem pensa que é alguma coisa e que não precisa mudar, como ele pode alcançar tamanha graça? Ele já está cheio de si mesmo. Ele precisa se esvaziar, reconhecer que é vil pecador, que é o pior dos pecadores, para que a graça alcance o mais miserável pecador em trevas de pecado e o coloque na luz e endireite os seus caminhos. Então ele está reconhecendo. Então esse reconhecimento está, esse processo de arrependimento está acontecendo aqui em Judá. E como da injustiça cometida contra José, ele também reconhece que cometeu um pecado contra o seu irmão José. Que tal, então, separar um tempo de qualidade para investigar a sua vida e pedir perdão a Deus por possíveis pecados? Que tal você analisar, fazer uma introspectiva em oração, em contrição e dizer: Deus, revela o meu pecado, revela o meu coração. E a palavra de Deus, como luz, vai mostrar as trevas que há em você. E aí peça perdão, confesse, nomeie o seu pecado. Se for adultério, diga que é o adultério. Se for mentira, diga nome para os seus pecados. Se apresente diante de Deus. Ele é justo e fiel, é o nosso advogado e a sua graça nos perdoa. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém? Que essa palavra esteja no seu coração, meu amado. Vamos orar. Pai, obrigado por tamanha graça, Senhor. Assim como estamos aqui vendo na narrativa da história de José, a mudança que o Senhor está gerando nos irmãos de José, todo esse contexto de transformação, de arrependimento na vida de Judá e dos seus irmãos, assim também o Senhor faz em nós. O Senhor tomou o nosso lugar, perdoou os nossos pecados. Ó Pai, perdoa as nossas transgressões. Sim, Senhor, limpa-nos, purifica-nos, ó Pai, para que abandonemos o pecado e para que dia após dia possamos ter uma vida de renúncia e uma vida para a Tua glória, Senhor. Pai, quebra esse coração, Senhor, abre o entendimento e os olhos espirituais para que haja contrição, confissão, arrependimento e abandono do pecado. Fortalece esse meu irmão e nós estamos aqui, eu te peço tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus te abençoe. Viva por essa graça transformadora. Seja alcançado por essa graça. Em nome de Jesus.